É sobre esse assunto que a gente conversa agora com Sérgio Martins, especialista em relações internacionais, presidente da Comissão de Relações Internacionais da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abraquim. Seja muito bem-vindo, Sérgio Martins. Obrigado por aceitar nosso convite para a gente tentar aqui entender o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Boa tarde. Muito obrigado, Jesus. Boa tarde, um prazer estar aqui. Bom, explica pra gente o que aconteceu, qual foi ali, em tese, o crime e essa decisão que tem uma condenação, mas por outro lado não tem uma punição. Há algum paralelo com a legislação, o direito brasileiros? Bom, o crime foi exatamente esse que você mencionou anteriormente, foi um crime de fraude contábil. Nos Estados Unidos, o pagamento não é exatamente um suborno, mas o pagamento de dinheiro a alguém para que se mantenha em silêncio não é exatamente um crime. No entanto, denunciaram o presidente eleito Donald Trump por esse crime de fraude contábil envolvendo esse pagamento à atriz pornô Stormy Daniels. Então, esse é o crime. Agora, a decisão ela é um pouco difícil de fazer um paralelo com o direito brasileiro, porque ela parte de uma premissa um pouco diferente, que é a imunidade amplíssima e ainda mais reforçada desde a decisão da Suprema Corte do ano passado, que confere uma imunidade amplíssima ao presidente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a imunidade presidencial existe, mas não é tão ampla quanto os termos que foram colocados nos Estados Unidos. Então, o juiz de Manhattan preferiu fazer uma condenação que mantém o status de condenado do presidente Trump, mas não impõe penas para evitar qualquer problema constitucional nesse sentido. É bom que se fale também que não é uma decisão definitiva, ou seja, ainda cabem recursos e o presidente Trump já avisou que fará, enfim, uso desse seu direito de recorrer. Tá, então tem um juiz em Manhattan que proferiu essa decisão, é o que coloca em prática a condenação, porque se a Suprema Corte, isso eu fiquei um pouco na dúvida, confesso para você, se você puder esclarecer para a gente, Sérgio, como que é isso? É uma decisão da Suprema Corte e um juiz de Manhattan para aplicar ali a punição, como funciona isso na prática? Olha, o caso ele é um pouco mais antigo do que hoje em si, né? Ele, ao longo desse ano que passou, ele foi julgado por um juiz local, por um júri local, mais especificamente, essas 24 acusações, e foi chegado um veredito de condenação. Mas houve uma série de interposições e agravos do presidente Trump, digo agravos de uma maneira não muito técnica, porque lá a nomenclatura é completamente diferente, mas houve embargos do presidente Trump para evitar que durante o período eleitoral fosse proferida a decisão. Então, uma das questões era justamente essa imunidade presidencial. Vários dos outros casos, é bom que se lembre que havia outros casos criminais contra o presidente Trump, eles foram deixados, a persecução foi retirada pelo equivalente ao Ministério Público, justamente em face dessa imunidade, mas não esse. Esse foi adiante e a Suprema Corte decidiu que ele poderia ser julgado. Essa era a grande questão jurídica, porque, afinal de contas, sendo o presidente com uma ampla imunidade contra persecução penal, alegava a defesa do Trump que ele não poderia ser julgado, que esse caso deveria ser retirado, deveria ser arquivado. Mas a Suprema Corte decidiu que não, o caso poderia prosseguir porque a imunidade do presidente eleito é menor do que a imunidade do presidente em exercício. Então essa foi essencialmente. Então voltou ao juiz de primeira instância que efetivamente proferiu a sentença que implementa o veredito do júri. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, Sérgio Martins. Volte mais vezes à medida em que houver novos desdobramentos sobre esse e sobre outros assuntos relacionados à política internacional. Até a próxima, uma ótima sexta-feira para você. Muito obrigado, foi um prazer e voltarei sempre que for convidado. Muito obrigado.